Nesta aula, vamos descrever brevemente como o tecido é preparado para observação microscópica e, em seguida, falar um pouco sobre colorações histológicas. Essas são duas áreas da histologia que requerem profissionais muito bem treinados, então vamos abordar de forma breve o básico desses processos. O suficiente para que você compreenda, de modo que, quando estudar histologia em mais detalhes, tanto nas aulas práticas quanto nas aulas teóricas, você tenha uma noção do que as colorações realmente mostram e entenda a tecnologia por trás da análise das lâminas, além de conhecer alguns artefatos que podem ocorrer durante a preparação e o processamento histológico. Primeiro, vamos descrever brevemente o processo de preparação do tecido para avaliação microscópica. Nessa aula daremos ênfase ao processamento para a microscopia óptica com cortes incluídos em parafina. Esses são os tipos de preparações mais comuns que você vai examinar em suas aulas de histologia. Então vamos lá. Vamos percorrer agora algumas das etapas básicas envolvidas. Primeiro, você precisa obter um fragmento de tecido que será examinado, seja de um animal, seja de um ser humano. Não é necessário um fragmento muito grande de tecido. Depois, é preciso fixá-lo por no mínimo 24 horas utilizando um fixador. A fixação, como o nome sugere, serve para estabilizar todos os componentes do tecido. Um fixador é um composto como formalina, paraformaldeído ou glutaraldeído, usado para estabilizar e fixar componentes celulares, especialmente proteínas. Alguns fixadores não fixam todos os componentes da célula. Outros são melhores, mais caros, sendo geralmente reservados para preparações mais detalhadas do tecido, por exemplo, para avaliação ao microscópio eletrônico. Você pode fixar o tecido de duas formas. Normalmente, corta-se um fragmento de tecido, como em uma biópsia, e o mergulhamos no fixador. Em seguida, o fixador é agitado suavemente para penetrar no espécime. Esse é o método mais comum. Em muitos estudos com animais, às vezes fazemos a perfusão corpórea. O animal é anestesiado e uma agulha é inserida em um grande vaso sanguíneo. Primeiro, uma solução salina é passada para lavar todo o sangue, seguida pelo fixador. Isso permite uma penetração rápida e eficiente do fixador em todos os tecidos do corpo. Em seguida, o tecido é removido e processado para o exame histológico. Após a fixação, o tecido é passado por uma série de álcoois para desidratá-lo, ou seja, retirar toda a água. Isso é importante porque o próximo passo é substituir o álcool por uma substância como o xilol, que é miscível com parafina. Assim, é possível infiltrar os espaços entre as células e tecidos preservados com parafina usando esse veículo. A parafina é então deixada para solidificar, de forma semelhante a outros materiais da vida diária que passam por um processo de endurecimento, como o cimento ou o gesso. Depois disso, o bloco é colocado em um instrumento chamado micrótomo, e cortes extremamente finos são feitos a partir desse bloco de parafina. Os cortes para microscopia óptica normalmente têm cerca de 5 a 10 micrômetros de espessura. Essa espessura permite chegar quase ao limite de resolução do microscópio de luz para observar os detalhes do tecido. Após efetuar um corte, a secção é colocada em um banho contendo água e depois transferida para uma lâmina de vidro. A técnica descrita anteriormente, sem dúvida, é a mais utilizada. Contudo, em alguns casos, ela é contraindicada, como por exemplo no estudo da distribuição dos lipídios, em técnicas histoquímicas avançadas ou quando são necessários cortes urgentes, como em exames patológicos. Nesses casos, os tecidos são endurecidos através do congelamento e cortados por meio de equipamentos como o criostato, um equivalente do micrótomo, porém que funciona em baixas temperaturas. De volta ao processamento padrão, com cortes de tecidos parafinados, em seguida é necessário remover o meio de inclusão, a parafina, que atrapalharia a visualização dos componentes celulares. Para isso, a lâmina é novamente passada por banhos sequenciais em solventes para dissolver toda a parafina. Repare que agora empregamos os solventes na ordem inversa da usada anteriormente. O xilol será importante para desparafinar. Os álcoois ajudam a remover o xilol e gradativamente hidratar o tecido à medida que o percentual de água aumenta na solução. Depois, a secção é corada com o corante desejado, que vai ajudar a evidenciar detalhes ou componentes específicos do tecido. Normalmente são usados corantes hidrossolúveis. Os mais comuns são a hematoxilina e a eosina, que rotineiramente chamamos de HE.
Essa é a coloração padrão na histologia, utilizada na maioria das lâminas que você vai observar nas aulas. Contudo, existem colorações especiais para destacar componentes específicos do tecido que veremos em outras oportunidades. Depois da coloração, a secção deve ser desidratada rapidamente com álcool, passada pelo xilol. Em seguida, depositamos uma gota de resina líquida sobre o corte, que está aderido à lâmina de vidro, e cobrimos com uma lamínula. Nessa etapa, devemos evitar as bolhas de ar que se formam na resina durante a colocação da lamínula. Finalmente, a lâmina é devidamente identificada com o nome do tecido e assim está pronta para ser observada ao microscópio. Agora vamos analisar os fundamentos da coloração por hematoxilina e eosina. Dizemos que a hematoxilina é um corante básico. Sua molécula possui uma carga líquida positiva, enquanto a eosina é um corante ácido, ou seja, sua molécula possui uma carga líquida negativa. De forma resumida, ao se utilizar hematoxilina e eosina, cada componente do tecido será corado com uma cor diferente. Sem entrar em muitos detalhes, dizemos que a hematoxilina produz uma coloração azulada, enquanto a eosina cora os componentes teciduais com tons rosados ou avermelhados. É essa a aparência comum na maioria das lâminas que você encontrará durante as aulas. Vamos agora tentar entender o que significa o termo basofilia. Corantes básicos, como a hematoxilina, reagem com os componentes aniônicos das células e dos tecidos, isto é, aqueles que possuem carga líquida negativa. Quando observamos componentes reagindo com um corante básico, dizemos que eles exibem basofilia. A basofilia, ou grau de basofilia, depende do pH utilizado durante o processo de coloração. Alguns dos componentes aniônicos que reagem com corantes básicos incluem os grupos carboxila das proteínas, os grupos fosfato dos ácidos nucleicos e os grupos sulfato dos glicosaminoglicanos. Já os corantes ácidos, vamos definir agora o termo acidofilia, como a eosina, reagem com os componentes catiônicos das células e dos tecidos, especialmente com os grupos amino-ionizados das proteínas. Assim, acidofilia refere-se aos componentes catiônicos das células e tecidos que reagem com corantes ácidos, como a eosina. Nesses casos, podemos dizer que esses componentes exibem acidofilia ou, especificamente, eosinofilia. Vamos observar algumas lâminas. Preste atenção nas células destacadas. Veja como os núcleos destas células epiteliais estão corados em tons azul arroxeados. Isso é resultado da basofilia causada pela presença do DNA. Já o citoplasma dessas células, dependendo da quantidade e do tipo de proteínas presentes, exibe um tom rosado, que é a acidofilia evidenciada pela eosina. Essa diferença de coloração entre o núcleo e o citoplasma é uma das principais características que nos ajuda a reconhecer e interpretar as estruturas celulares em uma lâmina histológica. Agora observe essa outra imagem. O tecido apresenta um tom de azul muito intenso. Trata-se de uma cartilagem. Esse exemplo demonstra basofilia, ilustrando diversos componentes celulares e extracelulares que apresentam afinidade pela hematoxilina. Por exemplo, todos os núcleos estão corados em azul arroxeado porque a heterocromatina e também os nucleolos contêm grupos fosfato ionizados nos ácidos nucleicos. O retículo endoplasmático das células, frequentemente chamado de ergastoplasma, assim como os ribossomos, também contém grupos fosfato ionizados no RNA ribossômico. Essas estruturas também exibem basofilia, sendo corados em tons azulados pelo corante básico, a hematoxilina. Por fim, os materiais extracelulares, como a matriz da cartilagem, contêm muitos grupos sulfato ionizados em seus glicosaminoglicanos. A acidofilia, ou eosinofilia, quando usamos a eosina, pode ser observada em diversos tecidos. Por exemplo, aqui vemos células musculares lisas. Elas aparecem como um bloco homogêneo de tecido corado em rosa. Assim, a eosinofilia ou acidofilia é exibida pelos filamentos citoplasmáticos da célula, como os filamentos do citoesqueleto e proteínas contráteis. Também, dentro das células, alguns componentes membranosos, geralmente difíceis de visualizar ao microscópio óptico, exibem eosinofilia e são corados pela eosina. Aqui você pode observar fibras extracelulares,
como fibras colágenas, que também apresentam grupos amino-ionizados, sendo corados com o tom rosa característico da eosina. Filamentos citoplasmáticos das fibras musculares esqueléticas também exibem acidofilia. Aqui temos um exemplo em que ambas as colorações, hematoxilina e eosina, são usadas para distinguir componentes celulares típicos, como os que você verá na maioria das lâminas histológicas. Já nesta lâmina, temos uma secção do estômago. Aqui é possível observar diversos padrões de coloração. Na superfície, por exemplo, existem invaginações do epitélio. Não se preocupe com os detalhes agora. Essas invaginações apresentam células mucosas de coloração clara. O muco é perdido durante o processamento. Ele se perde durante as etapas de desidratação do tecido. Assim, essas áreas aparecem sem muita coloração. Mais ao fundo no tecido, vemos uma população de células coradas em rosa e outra em tons azulados. Essas células exibem acidofilia e basofilia, ou seja, estão coradas pela eosina e pela hematoxilina, respectivamente. Passemos agora para a imagem em maior aumento deste mesmo tecido. As células com coloração rosa escuro exibem acidofilia ou eosinofilia. São chamadas eosinofílicas porque reagem com o corante eosina. Essas células, chamadas células parietais, são intensamente coradas em rosa porque estão repletas de mitocôndrias, que são componentes celulares eosinofílicos ou acidófilos. Essas mitocôndrias têm um papel fundamental na produção de energia para que as células parietais possam produzir o ácido clorídrico, um produto do estômago. Já as células de tom azulado, localizadas mais ao fundo, apresentam basofilia. Seus núcleos estão corados com um tom roxo escuro. Diferentemente das células mais avermelhadas, essas células azuladas, mais pálidas, são células principais do estômago. Elas sintetizam pepsinogênio, o que exige uma grande quantidade de retículo endoplasmático. E como eu mencionei há pouco, o retículo endoplasmático é altamente basofílico, algo que pode ser claramente observado aqui, já que ele domina o citoplasma dessas células. Por fim, um último ponto sobre o processamento do tecido. Repare nesta área em destaque, você pode observar pequenas faixas ou áreas esbranquiçadas. Esses espaços são, em geral, áreas intersticiais, mas aparecem exagerados nessa região e também em muitas lâminas coradas com hematoxilina e eosina. Isso ocorre porque, ao cortar fatias muito finas de tecido e submetê-las ao processo de desidratação com álcoois, surgem encolhimentos diferenciais entre os componentes do tecido, resultando em espaços artificiais. Eles não existem no tecido original. São apenas artefatos, produtos do processamento do tecido, e você encontrará vários deles nas lâminas histológicas, seja por encolhimento diferencial, excesso de coloração ou precipitação do corante. Esses artefatos não refletem a estrutura real do tecido, sendo apenas um resultado da técnica utilizada.